Diga assim para o seu irmão que está ao seu lado. Escolhe aí 3 pessoas mais próximas de você e diga para ele assim, ó. Diga assim para ele assim, ó. Diga assim, eu entendi, diga para ele. Que se você está bem, eu estou bem. Diga para mais pessoas, diga assim, eu entendi que se você está bem, eu estou bem. Glória a Deus. Eu entendi que se todo o corpo tiver saúde, eu posso dizer que vai tudo bem. Posso ficar feliz. Agora, se eu tiver um problema, alguma coisa, e nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então a gente tem que ter isso com a gente. Se o meu irmão vai bem, eu vou bem. E se ele não vai bem, eu não posso desprezá-lo, eu tenho que ajudá-lo. E você pode sim perguntar para o seu irmão, se você quiser, faça isso, se você quiser, diga assim, se tiver alguma coisa, se você precisar que eu te ajude em alguma coisa, é só falar, diga para ele, se você tiver coragem, pode falar isso. Se você precisar de ajuda em alguma coisa, e eu podendo ajudar, eu vou te ajudar, diga para ele. Diga assim, eu me importo com você, eu me importo contigo. Eu me importo contigo, irmão. Eu me importo com você, eu me preocupo contigo, meu querido. Se você vai bem, eu vou bem. Aleluias, bendito seja o Senhor. Podemos assentar, queridos. Quem tem um glória a Deus bem gostoso aí, pode dar glória a Deus. Quem tem um aleluia, vai dando um aleluia também. Glória a Deus. Quem pode levantar a mão no santuário de Deus, como diz o salmista, quem pode levantar as mãos no santuário de Deus e dizer glórias ao Senhor? Se até aqui nós chegamos, como disse o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. O Senhor tem nos ajudado. Tudo eu atribuo a Deus. A saúde, a família abençoada que eu tenho, o carro que eu ando, a casa que moro, a roupa que visto, o sapato que calço, o ar que eu respiro, tudo eu atribuo a Deus. Eu vejo isso como um cuidado de Deus com a minha vida. É bem verdade que a gente fala de um Deus criador, né? Isso é muito evidente na Bíblia, a gente vê através da Bíblia que Deus é o criador. Nós não temos nenhuma dúvida, nada veio do acaso. Não é uma explosão, a partir de uma explosão chamada Big Bang, tá? Uma teoria maluca que uns preferem acreditar que tudo veio à existência. Não, eu acredito na palavra de Deus e é simples assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tem coisas que eu não entendo aqui, por algumas razões, mas eu não fico questionando a Deus, eu aceito por fé. Tem coisas que eu não entendo por algumas razões, mas eu aceito por fé. Eu sei que tudo teve um começo, e esse começo está em Deus. E aí a gente fala muito isso, Deus Criador, mas irmão, tão importante quanto criar, dar forma, fazer que as coisas venham, surjam, é depois manter. Amém? Uma montadora de carro, um exemplo aqui bem chulo, bem simples. Uma montadora de carro, eles fazem todo um projeto, né? E aí depois quando tudo já foi projetado e tal, discutido, as melhores maneiras de fazer e tal, vai o carro lá para a montadora, vai o carro lá para a fábrica e começa a fabricar as peças, monto, e aí começa a rodar esses carros aí, e aí eles fazem um monte de peças para substituir, porque eles sabem que daqui um pouco aquele motor ele vai se desgastar, e aí o proprietário vai ter que repor essas peças,
vai ter que dar manutenção no seu veículo, vai ter a reposição das peças. Então, tão importante quanto criar é manter depois. E eu fico tão maravilhado diante da palavra de Deus, porque o mesmo Deus que criou tudo, eu também vejo que é Ele quem sustenta. Que coisa linda isso, amém? Que coisa linda, o nosso Deus, Ele cuida de nós. É por isso que Pedro vai dizer assim, ó, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Jesus falou sobre isso, sobre ansiedade, lá em Mateus capítulo 6, Ele disse, não andeis ansiosos. Ele não quer que a gente ande ansiosos. E aí Pedro vai dizer assim, ó, Pedro andou com Jesus, ele sabia desse sermão, dessas palavras de Jesus, ele vai escrever na carta dele, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando Pedro escreveu isso aos irmãos da dispersão, da diáspora, os que estavam dispersos por causa da perseguição, quando ele escreveu essa carta aos irmãos, ele se lembrou dessas palavras de Jesus, quando Jesus falava, não andeis ansiosos, se o Pai cuida das aves do céu, vai cuidar de vocês também. Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial. Qual é o Pai que o filho lhe pedindo pão, lhe dará uma pedra, lhe pedindo peixe, lhe dará um escorpião? Ele disse, ora, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial. Pedro se lembrou dessas palavras, aí ele vai escrever, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem o quê? Cuidado de vós. Então Ele nos sustenta, Ele nos mantém, Ele nos criou e nos mantém e nos sustenta, e glórias ao seu nome por isso. Quem é de verdade, grato de todo o coração? Quem é? Grato de todo o coração. Irmão, todo dia, quando eu sou o mais pecador daqui entre vocês, como disse Gideão, eu sou o menor da casa do meu pai, me considero o menor da casa do meu pai, e todas as manhãs, quando antes de eu levantar da cama, eu deitado mesmo, quando eu já estralo o olhão, né? E aí, quando eu abro o olho, que eu já me acordo, a primeira coisa que eu faço, glória a Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por esse dia. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Irmão, começa a fazer isso, viu? Eu sei que a gente, não é que a gente é mal, que a gente está desviado, está caído na fé. Não é porque a gente não se lembra. A gente não se lembra, mas começa a tentar se lembrar. Faça isso. A primeira coisa que você faz, irmão, não pega, porque as pessoas têm costume hoje, ao lado da cama, tem lá o chamado criado mudo, né? Eu conheço como criado mudo. E a primeira coisa, quando você acorda, a primeira coisa, já estende o braço e pega o celular, né? E já vai dar bom dia para o fulano, para o ciclano, já acorda a milhão, né? Já querendo responder, querendo resolver as coisas. Irmão, a primeira coisa, agradeça aquele que te sustenta, aquele que te fez acordar, aquele que te cuidou de noite enquanto você dormia, irmão. Aquele que te cuidou de noite enquanto você dormia, aquele que te fez acordar, aquele que vai dar um belo dia para você e vai na tua frente pelejando por você durante aquele dia todo, meu irmão. Meu Deus, mas a gente anda tão ansioso, tão preocupado, né? Ah, pastor, você tem que dizer, né, você está querendo dizer que a gente não precisa se preocupar, então? Não, irmão. Eu estou falando aqui de uma preocupação demais da conta, fora da medida, sabe, irmão? Aquela coisa que você só foca naquilo. Você não consegue olhar para Deus, não consegue olhar para as coisas de Deus, não consegue perceber. Deus usa as coisas simples para falar com você, mas você está tão ansioso, tão preocupado com as coisas que vão ficar, eu digo para ti que vão ficar. A gente viu no sábado, né? A notícia triste pela manhã, da partida do Silvio Santos, né? Um homem tão conhecido de todos os brasileiros. Acho que ele foi mais homenageado, eu vi, porque só passou esse acontecimento sábado, né? Acho que hoje também, né? Só o que dava na televisão, só o que dava na internet, da televisão. Eu acho que nem o Pelé foi tão homenageado, tão lembrado, né? Do que esse homem. Então ele era querido, mas olha só, aí a gente fica pensando, né? O que a gente leva daqui, um homem tão rico, né?
deixou a família bem, os filhos bem. Em vida ainda, ele chamou os filhos, repartiu os bens, muitas empresas, tal. Tudo isso ele se preocupou antes, né? Mas a gente vê que o homem ajunta tanto. Jesus disse assim: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Olha só, o mundo inteiro. Jesus não foi exagerado no falar isso aqui. É que a pessoa, quanto mais tem, mais quer. Jesus sabe disso, irmão. Então ele não foi exagerado quando ele falou assim: ó, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Porque ele sabe que o homem nunca está saciado, nunca está contente com o que tem. Ele quer mais. E Jesus, sabendo disso, ele disse: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e depois se perder eternamente? E aí ele vai contar uma parábola mais para frente. Ele vai dizer assim, ó: havia um homem rico que os seus campos produziram muito. As lavouras bateram o recorde na plantação. Muita. A plantação, o campo produziu gloriosamente. E ele disse: sou obrigado a derrubar os celeiros que estão aí, vou fazer novos, vou ampliar, vou guardar isso tudo. E quando tudo depois, no final eu vou dizer: alma, tens para muitos anos em depósito, come, bebe e folga. Aí ele mesmo disse, Jesus disse: louco, se essa noite pedirão a tua alma, se pedirem a tua alma, para quem será? Ou seja, se preocupou com coisas, esqueceu do mais principal, que é a salvação, que é a vida com Deus. Porque, irmão, se engana quem pensa que morreu, acabou-se. O camarada deixou de existir, pronto, acabou-se. Nós não somos como os animais têm vida durante a sua vida aqui. Sua vida aqui, é temporária. Agora nós não, nós vivemos nessa casa. Nós nascemos uma vez para nunca mais morrer. A nossa alma não morre, o nosso corpo morre. Nosso corpo tem prazo de validade, agora a nossa alma não. Então a gente vai descansar eternamente. Hoje eu tenho uma palavra linda para o teu coração. Alguns poucos se alegraram. Vou falar de novo, vou dar outra chance para você. Se você quiser se alegrar, se alegre. Se não quiser, deixe por assim mesmo. Eu tenho uma palavra linda para você hoje. Amém. Glória a Jesus. E eu quero falar hoje sobre renovo espiritual. Porque por trás da maquiagem, muitas vezes, desse cabelo bem elaborado, né? Dessa maquiagem bem feita, existe alguém muito triste. Quem olha assim de primeiro momento, nem imagina o quanto esse coração está moído, está triste. O quanto essa pessoa está desmotivada. Esse homem que botou a melhor roupa para vir para a igreja, e tem que botar mesmo, para Deus tem que se apresentar com o melhor que a gente tem. Mas o coração dele por fora, você vê, aparentemente você não percebe, mas o coração dele está moído. E quem está aqui no nosso meio, Mateus capítulo 18, verso 20, ele disse: eu estou com vocês todos os dias, ou melhor, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então quem está no nosso meio, ele sonda os nossos corações. Então ele conhece, ele vai hoje me usar aqui como um canal apenas, porque a glória pertence a ele, o louvor pertence a ele. É ele que conhece o teu coração. Ele vai me usar aqui hoje como um canal para a sua vida. Você só vai sair daqui hoje se você, do mesmo jeito que entrou, se você quiser. Eu desafio você hoje aqui, meu irmão. Eu desafio a sua fé aqui. Eu desafio você, viu? Você só vai sair daqui hoje triste, aborrecido, desanimado, desacreditado, desesperançado. Pastor, já eu acho que cheguei mais do que no fim do túnel já, eu não sei mais para onde eu estou indo mais. Me perdi, literalmente me perdi. Eu digo perdi não no sentido de sair da igreja, de se desviar, não, mas eu me perdi em mim mesmo. Eu não sei onde eu estou mais.
não tem mais ânimo para orar, não tem mais ânimo para ir, para vir à igreja. Eu venho porque eu sei que tem dias assim que é mais difícil para mim, mas eu venho porque eu sei que aos pés de Cristo eu vou a qualquer hora ser atendido por Ele. E se eu me afastar dele, fica mais difícil, porque se com Ele está difícil, imagina sem Ele. Então você já entendeu que mesmo quebradão, mesmo frustradão com você mesmo para baixo, com a autoestima lá embaixo, triste, o coração moído, mesmo partido, você está aqui, porque você veio aqui pedir um socorro de Deus para a sua vida. Amém? Quem precisa de um socorro de Deus aqui? Eu preciso. Irmão, não tente bancar o herói, viu, irmão? Não existe super-homem no evangelho e super-mulher, ou mulher maravilha. Não, pastor, eu passo por cima de tudo, aqui é trator esteira, aqui não tenho, aqui o capeta, eu só grito, né, dou aquele brado, sai da frente, Satanás, e eu vou com o trator esteira para cima, pastor, que não tem. Irmão, Elias, olha Elias, irmão, olha a história de Elias, irmão. 400 profetas desafiou, disse: não vai chover segundo a minha palavra. Um homem usado por Deus tremendamente. Mas houve um momento da vida dele, irmão, que ele estava lá depois de uma ameaça de uma mulher. Eram 800 homens, e ele peitou todos, disse: não, meu Deus é poderoso, tal, vou desafiar você. E desafiou Acabe, o rei. Mas aí a mulher de Acabe, muito malvada, muito incrédula, pegou e falou umas palavras duras com ele: mas eu vou caçar vocês, eu quero matar você. E apavorou ele, deu um apavorão nele, e ele correu daquela mulher, ficou amedrontado. E aí ali, irmão, ele caiu numa depressão, tipo uma depressão, uma angústia, um desânimo. E ele saiu do deserto adentro, se meteu numa caverna e disse: pronto, Senhor, Deus pode tirar minha vida. E ficou desesperado, ficou desmontado, irmão, diante da situação. E a gente muitas vezes é da mesma maneira. A gente não tente bancar o herói, não tente ser o durão, não. Se você precisa de ajuda, irmão, eu estou aqui para te ajudar como servo do Senhor. Eu sou o teu servo. Você tem irmãos, você tem pessoas de Deus nessa casa para te ajudar. Agora, o que você não pode, irmão, é ficar nessa situação, porque tende a cada vez mais ir para baixo. Então Deus tem um socorro para ti hoje aqui. Você veio em busca de um socorro? Ele é o socorro bem presente nas horas de tribulações da nossa vida, e Ele vai te ajudar hoje. Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar. Deus não despreza um coração contrito. Aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. Quando ele falou ali em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse ele. A gente acha que aquele texto ali cabe para o povo lá fora, né? Que está sem Jesus, angustiado, só para eles lá fora. Mas não, esse texto se aplica à igreja também. Venham a mim, meus filhos, venham a mim. Vocês estão cansados, estão cansados, se decepcionaram com pessoas, que as pessoas decepcionam pessoas. Você está desacreditado, está desanimado, perdeu as esperanças, você acha que não tem mais saída para o teu problema? Eu tenho, venham a mim, e eu vos aliviarei. Mas muitas vezes a gente é tão teimoso e birrento, que a gente prefere ficar ali curtindo aquela dor. A gente fica ali, e aí depois chega num estágio que a gente começa a olhar para a gente mesmo, com um olhar de comiseração, olhar para a gente: tadinho de mim, eu nasci para sofrer mesmo. Pastor, já é uma coisa que vem lá de trás, eu sei disso, eu sei que é uma coisa, o meu pai já sofreu, o meu tataravô, se puxar a minha genealogia, muitos sofreram do mesmo jeito, pastor, e eu tenho que passar por isso agora. Irmão, só passa se você quiser, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A gente acha que a libertação é só quem está lá fora que precisa de libertação. A gente precisa a vida inteira estar se libertando, estar buscando, estar se renovando, estar se fortalecendo em Deus. Vamos lá comigo?
Os irmãos, pode pôr aqui no telão para mim, se você quiser acompanhar aqui no telão, não precisa abrir a Bíblia, mas se quiser abrir a sua palavra, né? A Bíblia Sagrada, a sua Bíblia, lá em Isaías 48, ou melhor, desculpa, Isaías 40, Isaías 40, profeta Isaías, capítulo 40, quem está de fato esperançoso que vai sair daqui melhor do que entrou? Pastor, vai tudo bem comigo? Você talvez está equivocado, porque nós precisamos, eu estou bem, não preciso de um renovo, nós precisamos se renovar a cada dia, tá? Todos os dias nós precisamos se renovar em Deus. Como faço isso? Na oração, na leitura da palavra, na vinda aos cultos, né? Tudo isso é uma forma de você estar sempre se renovando, buscando. Você lê uma palavra, daqui a um pouquinho você passou por cima daquele texto 500 vezes, você já leu aquele texto bíblico muitas vezes. Aí chegou um dia, você dobrou o teu joelho lá no teu quarto, como disse o irmão Éder, né? Entra no teu quarto, Jesus falou isso. Aí você leu aquele texto que você já leu várias vezes. Você bate o olho em cima, de repente, meu Deus, esse aqui eu já tinha lido várias vezes. Eu nunca prestei atenção nesse detalhe aqui. Aí uma frase ali, uma expressão, uma pequena frase ali, aquilo fala tão forte no teu coração, que a partir daquilo ali você toma medidas, você toma atitudes, que até então você estava travado, mas aí aquela palavra ali destravou você. Por isso que nós temos que ler diariamente a Bíblia. Vamos lá, Isaías capítulo 40, verso 28, depois eu quero orar por você, quero ser bem breve aqui na palavra. Não sabes, Isaías 40 e 28, não sabes, tem pessoas que não sabem, ou se você já sabe, eu vou te fazer lembrar agora aqui, por favor. Deixa eu falar o teu coração, deixa o Espírito falar no teu coração, deixa eu falar com você agora. Abre o teu coração, abre o teu coração. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é insondável em seu entendimento. Olha o 29, dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem, o quê? Nenhum vigor. Olha o que pode acontecer, os jovens podem se cansar, mesmo todo o vigor que tem, toda a destreza, toda a saúde que tem, se cansam e se fadigarão. Os moços certamente cairão. Não é porque eu sou novo, não, pastor, eu estou em plena idade, estou assim, uma idade legal, estou firme, tenho destreza, tenho, né? Você pode se cansar espiritualmente, estou falando aqui. Verso 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Preste atenção, o corpo muda e a gente envelhece. O corpo muda e a gente envelhece. Mas a alma se transforma e o espírito está sempre renovado no seio da eternidade. A gente envelhece. Aquela destreza, aquele vigor todo que eu tinha lá atrás, dos meus 18, 17 anos, 15 anos, hoje eu estou com 45 e eu já não tenho mais. Apesar que eu não me sinto velho, não sou velho, não tem aquela coisa tem pessoas que é nova e se sente, tem uma cabeça de pessoas de idade velha, se acha incapaz. Eu nunca vou, isso não predomina, esses pensamentos não predominam na minha mente. Mas por mais que a gente vê que a gente vai envelhecendo, e todos têm espelho em casa, né? Ou alguém bem assim, bem verdadeiro, bem autêntico, para chegar e dizer, moço, mas como tu envelheceu. Tem aqueles que nem faz rodeio para falar, né? Poxa, como você, principalmente quando fica tempo sem ver a pessoa, mas como você envelheceu. Tem pessoa bem, né? Em outras palavras, bem caruda, assim, chega e fala assim mesmo, na cara mesmo, né? Você envelheceu, mas por mais que a gente envelheça no corpo, essa carcaça aqui,
esse corpo, essa casa, envelheça, vai envelhecendo, mas o espírito dentro de nós, a nossa alma em si, ela não pode envelhecer. Amém? A casa envelhece, a casa se desgasta. Quando estou falando em casa, aqui estou falando do corpo. Esse corpo é a casa temporária, disse Paulo. Não sabeis vós que sois casa de Deus, templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vocês. Então isso aqui vai envelhecendo, vai se desgastando. Mas porém a alma e o espírito pode sim, deve se renovar em Deus. Por que deve, pastor, se renovar? Você está falando que deve se renovar, porque nós temos que continuar. Nós temos que continuar a nossa jornada. Eu aceitei Jesus, e a partir do momento que eu aceitei Jesus, agora eu tenho que dar continuidade. Não, eu aceitei Jesus, beleza, tá, estou garantido, meu nome está escrito no livro da vida, os anjos fizeram festa, houve todo mundo, estou garantido. Não, agora eu tenho que continuar a lutar pela minha salvação, amém? E se eu me esmurecer no espírito, na alma, se eu me envelhecer na alma e no espírito, que isso há essa probabilidade de eu me desgastar emocionalmente na alma, na psique, eu corro o risco de não chegar até o fim da minha caminhada. Por que muitos vão até um certo estágio, uma certa altura da caminhada e desistem? Eu conheço muitas pessoas que desistiram, começaram com todo o entusiasmo, mas foram mesmo assim com todo o afinco, todo o entusiasmo, foram para cima. Vamos conquistar. Achei algo glorioso, Deus é na minha vida. Se eu soubesse, eu já tinha vindo antes para o Evangelho. Que coisa maravilhosa, como Deus abriu os meus olhos. Daqui um pouquinho foi. É por isso que Joel vai dizer, o profeta Joel vai fazer uma oração, ou melhor, desculpa, o profeta Abacuque vai fazer uma oração assim, ó: aviva, ó Senhor, a tua obra, não no início e nem no fim. Aviva, ó Senhor, a tua obra, quem sabe? No meio dos anos. Está vendo? Por que no meio? Porque ele sabe que quando começa com todo entusiasmo, com todo afinco. Depois, com o passar do tempo, a tendência, os irmãos estão na terra, queridos? A tendência é talvez pelo desgaste, porque eu já falei aqui, não existe super-homem, mulher maravilha no Evangelho. A gente vai se desgastando, isso é natural, tá? Não pasme nem te espantes, tá? Isso é natural, as coisas vão se desgastando, a gente vai, como tudo se repete na nossa vida, você talvez acha que não, mas tudo se repete. É por isso que aí as coisas vão se desgastando, porque é aquela mesma coisa, tal, vai se desgastando. Claro que nós temos o poder de fazer novas as coisas também, para não ficar naquela mesmice. Mas como a gente é muito acomodado, muitas vezes a gente vai deixando, empurrando com a barriga, e as mesmas coisas vão acontecendo do mesmo jeito. Isso ali vai desgastando a gente, e se nós não se cuidar, não ficar atentos a isso, temos uma grande probabilidade de esfriar na fé. E aí, irmão, por isso que eu estou falando aqui, que você tem que, todos nós aqui, temos que buscar se renovar em Deus. Agora, olha que coisa linda, o verso 28, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se canse, nem se fadigue. Então você vai clamar a alguém que não é igual a você, você vai clamar a um Deus, porque se você ler o Salmo 115, você vai ver que o salmista fala assim, ó: o Deus deles tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. Tornam-se semelhantes a eles, aqueles que o fazem e o adorem. Então, é um Deus que tem que carregar, Ele não me carrega, eu tenho que carregar Ele. É um Deus que não pode fazer nada por mim, então não adianta. Agora, o nosso Deus é um Deus que eu não preciso carregar Ele, Ele me carrega. Um Deus que não se fadiga, eu não preciso dizer: estás cansado, Deus, de me ouvir? Porque Ele não se cansa em te ouvir. Ele não se cansa em vir para você, para estender a mão num socorro que você precisa. Então Deus não cansa, Deus não é como o homem.
Deus não é como nós que se desgastamos, que sofremos frustrações. Deus não se frustra, Deus não se cansa, Deus não tira férias, Deus não está preocupado com coisinhas, como a gente se preocupa com coisinhas se detém ali. Deus não se prende a coisinhas como nós se prendemos. Deus é muito mais, Deus é poderoso. Então, preste atenção aqui, você está buscando, clamando por alguém que de fato não se cansa, não se fadiga. Ele é o Deus poderoso, o Criador dos confins da terra, que não se cansa. Ele é insondável no seu entendimento, ou seja, o Deus que você serve é maior do que você. Não adianta eu servir um Deus que eu tenho que carregar Ele, que Ele é igualzinho eu, tem boca, mas não fala, tal, mas só que não fala, né? Tem boca igual eu, mas não fala, tem pé que eu, mas não fala, não anda. É um Deus que não me serve. Quantos de nós vivíamos assim, clamando a um Deus que não podia fazer nada por nós? Hoje nós achamos um Deus que não se fadiga, que não se cansa. E aí nós olhamos para nós se cansamos, então a gente vai clamar por Ele. Ele é maravilhoso, Ele tem o socorro para nós, Ele é o socorro bem presente na angústia. Meu Jesus, que coisa linda. Olha só, verso 29, dá força ao cansado. Então, por ele não se cansar, ele dá força ao cansado. Porque se ele se cansasse também, meu filho, estás clamando por mim, mas eu também preciso, estou cansado também. Como diz Jesus, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então não adianta. Então nós entendemos claramente que Ele dá força ao cansado porque Ele não se cansa. Ele multiplica as forças porque Ele é a fonte de toda a força, de todo o poder. Quem está aí, diga amém. Dá força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Não, pastor, de fato, eu olho para mim no espelho, eu vejo que ainda tem muito chão pela frente, mas eu estou mal por dentro, tá? Tem gente sorrindo por fora, mas está quebrado por dentro. Pastor, e com você é diferente? Não. Agora, o que eu estou pregando para vocês aqui, eu primeiro preciso aplicar em mim. Quem está aí? Primeiro eu preciso viver o que eu estou falando para vocês. E eu vivo isso aqui. Tem momentos difíceis, mas eu dobro o meu joelhinho, esse joelhinho aqui, eu dobro esse joelhinho. Tem pessoas que não querem dobrar o joelhinho. E a natureza humana por si só, ela não quer se prostrar. Não. A natureza humana por si, se não for o Espírito atuar, se não for uma poderosa intervenção de Deus para quebrantar o coração, a natureza não quer se prostrar. Não quer. Então, para mim receber, eu tenho que me prostrar, eu tenho que dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Mesmo me olhando no espelho, vendo que eu tenho toda a condição, que eu sou jovem ainda, que eu tenho muito chão pela frente, mas aqui dentro eu tenho que me resolver, aqui dentro também, não posso pensar só no estereótipo. Eu tenho que buscar me renovar em Deus, porque se eu tenho muito chão, como de fato tem falado que tenho muito chão pela frente, então eu preciso me renovar, porque eu preciso estar em pé até o fim. Eu preciso guerrear até o fim, meu irmão. Eu estava vendo um vídeo da guerra na Ucrânia, os soldados ucranianos, pais de família que foram até a estação de trem, despediram a sua esposa com seus filhinhos aos choros, aos prantos, que aquilo ali, eu cheguei a chorar diante daquela cena, né? Porque eles são, os homens acima de uma idade ali, não sei quanto que é lá, eles são obrigatórios a lutar, ficar para lutar pelo país, que eles estão em guerra, a Rússia está atacando direto, vocês não sabem aí, faz mais de 2 anos, e aí os pais se despedindo dos filhos, da esposa, e a esposa vai embora, e o marido fica para se armar para ir para frente da batalha, lutar, porque os inimigos estão tentando tomar o seu território. E aí, eu vi esse vídeo e eles ficam exaustos, eles ficam dias na batalha.
E aí entraram numa frente de batalha, cercado pelo inimigo. Isso é real, isso aqui é real. Entraram numa frente de batalha, cercado por inimigos, em Dombai, uma coisa assim. Dombai é uma cidade lá, acho que é por aí. E aí entraram numa frente lá, só que o inimigo cercou eles. E segundo o comandante, ele disse assim: nós temos um lugar só por um lugar só nós temos como escapar daqui, porque eles cercaram nós. Veio no rádio. Por um lugar só vocês têm uma saída desse lugar, porque vocês serão mortos. Saiam com urgência, porque eles são mais em número, estão mais armados. Saiam com urgência, por um lugar só. E eles estavam tão exaustos, que ali falou forte comigo. Eles estavam tão exaustos, que eles caminhando para sair daquele lugar, porque estavam cercados, e eles vinham com, tinha uns soldados ali que vinha carregado, assim, no ombro, encostado no ombro, assim, exausto, até mesmo ferido, machucado. E eles estavam sem mantimento, não tinha como vir apoio para eles, trazer mantimento para eles. A exaustidão. Eles pegavam gelo e enchiam seus cantis. Quem sabe o que é cantil aqui? Aquele negócio que leva água do soldado. Eles enchiam de gelo e esperavam derreter aquilo lá para poder tomar água. Estavam longe da água. E eles vinham fracos, sem comida. Até que chegaram num lugar e veio alguém socorrer. Alguém socorrer, trazendo comidas. E eles rapidamente, foi uma coisa assim, uma cena tão chocante, que eles sentaram no chão rapidamente. Aqueles soldados todos sentaram no chão rapidinho. Ninguém precisou, organize filas, não. Sentaram todos assim rapidinho no chão. E aquele soldado que veio com mantimento para eles, abriu várias caixas de isopor assim, e tirou assim umas latinhas, e eles comiam assim, aquilo, comiam com a mão para poder repor as energias, porque estavam famintos, precisavam se renovar para voltar, para sair daquela zona de risco e depois continuar a luta. Isso acontece com a gente muitas vezes. A gente precisa, mesma coisa no âmbito espiritual, mesma coisa, nós precisamos sempre estar comendo, se alimentando, estar firme para a batalha, se renovando em Deus, amém, queridos? Esse alimento aqui renova nós, renova a nossa força. Olha só o verso 31, mas os que esperam no Senhor, está vendo? Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, não no governo, não no fulano, no beltrano, em pessoas, em homens que são limitados como você é. Como eu falei, você tem que clamar por alguém que não se fadiga, que não se cansa, que é Deus. Porque se você for esperar em alguém, auxílio de alguém, você pode se frustrar facilmente, porque esse alguém é igual a você. Todos nós precisamos. Então esperar tem que ser esperar em quem? No Senhor. Espera nele, confia nele, acredite nele, clame por ele, ele é o teu socorro. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá? De onde me virá? De onde me virá? Estou passando por uma situação, eu sei como resolver, pastor. Sei como resolver. Aí já tem uma saída para aquela situação. Pega daqui, põe aqui, resolve o problema, tá legal. Mas tem momentos que Deus permite aí a prova da vossa fé, como diz Tiago, produz paciência. Deus já está trabalhando em nós. Deus permite que a gente chegue assim na beira do precipício, assim, olhando para todos os lados, não tendo ninguém para dizer vem aqui, que nem Jeremias, que jogaram Jeremias numa cisterna, estava só lodo, era um poço que não tinha água, só lodo, e Jeremias atolou até aqui, ó. E aí um homem chamado Ebed-Meleque, um servo comum, que conhecia o profeta, dizendo, não, esse homem é homem de Deus, eu vou armar uma estratégia para salvar esse homem, que está atolado até o pescoço, dentro de um poço, jogado, esquecido, que ninguém vai estender a mão para ele. Estão menosprezando ele, um profeta de Deus. Aí ele pegou, irmão, e arrumou um saco com várias roupas velhas, e ninguém desconfiou disso, vários panos, pedaços de pano, roupa velha, e pegou e saiu com aquele saco nas costas, meio que escondido,
E foi até onde Jeremias estava. Os irmãos estão aí? Chegou lá, Jeremias lá embaixo do poço. Ele pegou, diz a Bíblia que ele começou a emendar pano com pano, que não tinha corda. Olha o soldado valoroso. Olha o estrategista. Olha quem ama de fato, quer ajudar. Espera aí. Ele já levou esses panos para isso. Começou a emendar pano com pano. Emendou, fez uma corda, jogou lá embaixo do poço e tirou Jeremias. Amém? Mas se Deus não mandar ninguém para te socorrer, Ele vai te socorrer. Eu te socorro, eu sou o teu socorro, eu estou contigo, eu estendo a mão. O Senhor fala para ti assim, ó, ainda que todos vierem falhar contigo, eu nunca vou falhar contigo. Irmão, pode dizer para o teu irmão, diga assim, ó, pode dizer com coragem, olha com os olhos de profeta para ele assim, na bulica dos olhos dele, diga assim, ó, Deus nunca vai te decepcionar. Pode afirmar isso, pode afirmar. Que até hoje eu não vi. Até hoje eu não vi. Se ninguém vir ao teu socorro, se ninguém se importar contigo para estender a mão, Ele vai dizer, peraí então. Peraí, eu sou a tua saída. Porque Ele primeiro quer usar um de nós. Mas se ninguém está ao dispor, a quem enviarei? Disse Ele para Jeremias, capítulo 6. A voz ecoou do céu. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Aí aquela voz ecoou do céu, disse, a quem enviarei? Porque estava bagunçado o negócio. A quem enviarei para pregar para eles? A quem enviarei? Aí o profeta disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas se não tem ninguém disponível para ir, para socorrer, para ajudar, Ele próprio virá ao teu socorro. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Então, mas você tem que esperar nele. E essas pessoas que talvez vão te ajudar, são pessoas, instrumentos na mão dele também. Olha só, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele vai vir para renovar as tuas forças. Aí para que ele vai renovar as tuas forças? Para quê? Pergunta para quê, pastor? Para você continuar, porque você tem que, olha a continuação. Subirão com asas. Você tem que continuar a tua subida. Quem está aí? Você tem que continuar a tua subida. Quando iniciou? Quando eu aceitei Jesus. Eu estou cada vez chegando mais perto. Estou subindo. Não estou descendo, estou subindo. Eu estou subindo para perto dele. Cada vez mais estou subindo. Então Ele renova minhas forças para que eu continue e tenha asas de águia para continuar subindo. Outra coisa, Ele renova as minhas forças para eu continuar correndo. Cadê o versículo daqui? Deixa aqui o versículo, vamos lá. Olha só. Ele me dá forças, Ele renova as minhas forças, para eu continuar o quê? Subindo. Porque renovarão as suas forças, subirão. Então Ele me dá força para mim continuar subindo ao encontro dEle, para mim continuar a minha caminhada, a minha trajetória, eu tenho que continuar, eu não posso parar, porque Ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Outra coisa, eu tenho que continuar a minha corrida, a minha carreira. Disse Paulo, combati um bom combate, acabei a minha carreira, a minha corrida e guardei a minha fé. Agora vem um troféu, coroa de glória me espera, disse Paulo. Combati um bom combate. Aí olha só, por que Ele renova as nossas forças? Para a gente não se cansar e não parar, não deixar de subir ao encontro dEle, para a gente continuar a nossa corrida, para a gente continuar a nossa caminhada em direção a Ele, tudo leva a isso. E para a gente não se fadigar também. Então é por isso que Ele vai nos amparando, dando aquele suporte que a gente precisa. Sabe aquela criança quando começa a andar? Cadê os pais e as mães de plantão aí? Estão por aí? Estão de plantão? Olha só, quando o filhinho começa a dar os primeiros passos, muitas vezes vai a mãe e o pai, né? Vai cercando para a pessoa. É para a criança não cair. É assim, é Deus com a gente, irmão. É assim que Deus faz com a gente. Não, eu preciso renovar a força deles. Agora, vamos dar um salto rapidinho que eu preciso terminar. Efésios capítulo 6. Bota para nós lá, irmão. Para ficar mais fácil para os irmãos aqui. Efésios capítulo 6, verso 10. Bendito seja o nome do Senhor. Estou vendo o meu amigo aqui, meu irmão abençoado. Deus abençoe, querido. Efésios 6 e 10. No demais, irmãos meus, o que ele diz?
Em quem? E na força do seu poder. Agora, nasce uma pergunta então. Tudo que eu falei, nasce uma pergunta. Por que precisamos dessa renovação espiritual? Aí aqui em Efésios a gente vai ver o porquê. Sabe por quê? Olha só. Verso 11. O final do verso diz assim, ó. Para que possais estar firmes, o quê? Contra as astutas do diabo. Está vendo porque eu preciso estar forte? Porque eu preciso estar forte. Deixa eu reforçar isso aqui no teu coração. Verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra pessoas, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Captaram agora aqui a mensagem? Pegaram? Por que eu preciso estar forte? Porque a minha luta não é contra pessoas, embora que tenha pessoas que também são se deixam levar para ser lá, peteca, instrumento na mão dele também para prejudicar a gente. Se opõe no caminho, se levanta, espírito de fariseu e tal, anda procurando uma brechinha para poder ter o que criticar, o que falar. Tem os fariseus de plantão, tem essa gentarada, né? Coré, Abirão, Datã, tem esse pessoal no meio do povo de Deus, que murmura de Moisés, que murmura de tudo. Por que Deus só usa Moisés? Tem Miriam, tem Arão rebelde, Miriam rebelde que fica leprosa, tem tudo isso hoje. Mas, via de regra, a minha luta não é contra essas pessoas em si, até porque o que está usando elas, é contra ele que eu tenho essa luta, e eu preciso estar forte para lutar. Estão lembrados do exemplo dos soldados lá da Ucrânia que eu falei? Que eles estavam perdendo as forças porque não tinham mais comida. Eles também estavam já bem com falta de munição. Usaram todas as granadas, usaram tudo que tinham de munição, e estavam também sem munição estava com a arma na mão, só que não tinha munição. Mas mesmo se eles tivessem munição, pastor Aline, e tivesse tudo ali para lutar, mas se eles estivessem com fome, variado da fome, você acha que daria algum resultado isso, irmão? Eles iam esmurecer lá diante do inimigo. Então nós precisamos nos fortalecer, porque essa luta, é por isso que Ele nos dá aqui, ó, Isaías 40 e 31, Ele nos dá asa. Asas como águia. Sabe, irmão? Quase 1 metro e pouco de uma ponta a outra. É violenta, ela voa assim, ela voa contra o vento. O vento vem de lá para cá, ela vai. A maioria dos pássaros, quando vê que o vento, que eles não conseguem contra o vento, eles voam e vão a favor do vento. A águia não, a águia é tão forte, é um pássaro tão bem preparado para isso, isso é obra do Criador, que eles vão contra a tempestade, contra o vento, os raios vão e voam acima da tempestade. É isso que Deus quer fazer com a gente. É isso que Deus quer fazer com a gente. Ah, meu irmão, por que a gente muitas vezes se torna tão difícil, né? Quantas vezes quis eu, disse Jesus. 30 e poucos anos depois da ascensão dele, Jerusalém é invadida pelos romanos. Antes dele ser assunto ao céu, no Monte das Oliveiras, ele olhou assim. Quem vai até hoje lá tem essa visão. Jerusalém lá embaixo, Monte das Oliveiras aqui. Ele olhou para Jerusalém chorando e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu vos ajuntar como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas. Ou seja, eu quis proteger, eu quis fortalecer, eu quis dar força para vocês, eu quis dizer que eu estava do lado de vocês, e vocês não entenderam, vocês não pararam para me ouvir. A gente é assim.
Deus olha para a gente muitas vezes, quantas vezes eu quis te ajudar, mas tu não quisesse. Agora estás nesse enrosco, estás todo enrolado, estás assim, desse jeito, mas não foi por falta de vontade para ajudar você, porque eu sempre quis te ajudar e você não quis. Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu, eu não abro mão 1 milímetro, nem para a direita nem para a esquerda, eu não abro mão. Tem que ser do meu jeito. Irmão, nunca foi. Quando você entra para o reino, quando você é habilitado e entra para o reino, você perde todos os seus direitos. Quem não sabia disso? Direito próprio. Aquele negócio eu faço, porque isso, porque tem que ser do meu jeito, assim, você perde, você começa agora a viver o quê? A vontade de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo, a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, disse Paulo. Então por que temos que lutar? Melhor, por que temos que nos renovar espiritualmente? Porque a luta é travada. A irmã aqui que ministrou o louvor aqui, ela disse, estamos num campo de guerra, uma guerra espiritual, e é verdade. É verdade. É verdade. E a serpente entra no nosso jardim sem que a gente perceba. Ela cria um hábito, ela faz que a gente crie um hábito com ela. Todo dia falar com ela. Fica tão costumeiro que não faz mal, isso aqui não faz mal, isso aqui não faz mal. E isso tudo vai entrando entre você e Deus. Você estava aqui, é uma cunha, isso que vai entrando entre você é uma cunha. Quem trabalha aqui no agronegócio, aqui na área rural de Ilhote, sabe o que é cunha, né? Cunha de ferramenta, que você bota o cabo no machado, quem sabe disso? E aí faz um corte, né? Os irmãos mais tradicionais aqui e tal, bota um pedaço, uma cunha ali que bate para poder dilacerar, para não sair o machado. E o diabo vai entrando como essa cunha entre você e Deus. Ele vai entrando e vai te afastando aqui. Vai te afastando. Quando você vê, você não alcança mais a mão de Deus. Pega, Senhor, socorre, Senhor, me socorre. E é levado pela correnteza. A casa desmorona. Jesus disse, transbordar o rio, sopar os ventos, e a casa foi grande a sua queda. Deu nem tempo. Quando olhou, já estralou tudo e veio para o chão. Vamos nos colocar de pé. Aí a pergunta é, mais uma pergunta aqui, também, mais uma pergunta também. A primeira pergunta foi, por que eu preciso de uma renovação espiritual? Porque eu tenho que lutar, sim ou não? Eu tenho que continuar subindo com asas de águia. Agora, outra pergunta aqui para você ficar e ir para casa pensando. Quero que você vá para casa pensando. Não vai com raiva de mim, só vai pensando no que eu falei. Amém? Se quiser sonhar comigo, cuide para não cair da cama. Mas essa mensagem tem que descer para você, eu tenho que deixar para você. Por que essa sua inconstância espiritual? Por que disso? Já parou para pensar? Por que vocês têm por que você tem esse pico de baixo? É como a pressão, né? Tem pessoas que têm pressão desregulada, né? Vai lá para cima, vai para baixo, tudo desregulado, vai no médico para pegar um remédio para regular a pressão. Tem pessoas espiritualmente assim, que tem essas inconstâncias na sua vida. Agora, coisa linda é você ver uma pessoa constante. Nós conversamos, e logo eu anotei isso, sobre pessoas inconstantes. Paulo vai dizer para os irmãos em Corinto que eles eram meninos inconstantes. Ou seja, estava bem, daqui a pouco estava morrendo, estava amando, daqui a pouco estava desistindo, daqui a pouco estava odiando, estava amando. São picos altos e baixos que a pessoa não tenta se estabilizar espiritualmente. O que está acontecendo com você? Parou para pensar? Precisa de ajuda? Vamos conversar? Peça ajuda para o teu irmão, vamos orar mais, vamos ler mais a Bíblia, frequentar mais os cultos. Analise aí. Amém? Por que dessa inconstância sua espiritualmente? E eu paro por aqui. Fecha os teus olhos. Baixa os faróis aqui, os irmãos estão lá, irmãos, presta atenção, queridos. Baixa os faróis aí para ficar melhor. Isso. Fecha os teus olhos. Pode cantar, pastor, pode cantar, querida.